Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e nós estamos acompanhando as origens do pensamento ambiental numa série de vídeos. A gente já falou do debate acadêmico que ganhou destaque com o lançamento do livro Limites ao Crescimento no ano de 1972, mesmo ano em que a ONU organizou a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Conferência de Estocolmo. E hoje nós vamos discutir como que esse debate volta ao centro da agenda global a partir do chamado relatório Brundtland. Os nossos vídeos que falavam a respeito dos marcos iniciais do debate ambiental também falaram a respeito do conceito de ecodesenvolvimento. A gente viu que o livro Limites do Crescimento propunha que a gente adotasse crescimento zero de população e crescimento zero da produção industrial, os dois fatores que acabavam com o meio ambiente, que consumiam nossas reservas não renováveis. Essa tese era chamada de zerista, né? E a tese zerista teve reações acadêmicas e políticas, né? E acabaram no centro dos combates da Conferência de Estocolmo. Países ricos contra países pobres, a partir da noção de que as teses zeristas visavam congelar aquela situação de pobreza que os países do Sul estavam submetidos naquele momento. A proposta de ecodesenvolvimento, a gente viu, ela procurou superar os limites da tese zerista. A gente viu no nosso vídeo sobre a Conferência de Estocolmo que até a palavra foi criada primeiro do que o seu conteúdo, porque era fundamental superar esses limites, esses embates, para que a Conferência de Estocolmo avançasse. Essa proposta de ecodesenvolvimento, ou seja, um novo modelo de desenvolvimento que levasse a satisfação das necessidades básicas, a solidariedade com as futuras gerações, a participação da população que está envolvida, ou seja, de toda a população do mundo, né? A preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral, a elaboração de um sistema social que garantisse emprego, segurança social, respeito às outras culturas e um programa amplo de educação. Tudo isso embarca o conceito de ecodesenvolvimento, que, como a gente viu aqui na biografia do Inácio Sachs, foi sendo paulatinamente esvaziado. Diz o autor aqui, para exemplificar, ele vai contando aqui que após Estocolmo teve uma série de conferências, inclusive uma no México. E essa tese do México foi profundamente motivada pelo conceito de ecodesenvolvimento. Inclusive, no final, o presidente do México compareceu e falou profundamente nessa coisa de mudar o modelo de crescimento, de promover essa solidariedade para todos, né? Um sistema social de emprego, de seguridade social, de respeito aos outros. E aí diz o Inácio Sachs na sua biografia, na página 243. 2 dias depois, o secretariado da ONU recebe um telegrama que diz, grosso modo, o que é essa declaração de Cocoyoc? Cocoyoc é a cidade onde ocorreu a conferência e a declaração, o resultado final levou esse nome, Declaração de Cocoyoc. O que é isso? Mais uma história dessas e seremos obrigados a rever nossa atitude face ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, cuja vocação é se ocupar da despoluição. Assinado Henry Kissinger, e, para lembrar, Henry Kissinger era um importante político, era o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos naquele momento. Então, veja bem, ele primeiro escreve uma carta questionando esse conceito de ecodesenvolvimento e dizendo que não quer mais ouvir falar disso. Depois ele ameaça suspender o financiamento à ONU e, por fim, ele se advoga o direito de dizer o que o programa da ONU deve fazer, que é cuidar de despoluição e não cuidar que não haja novas poluições.
Então, por tudo isso e por todos os conflitos que não conseguiram ser superados, né? Esse conflito entre norte e sul, o conflito entre desenvolvimento e ecologia, é que esse conceito de ecodesenvolvimento vai se esvaziando. Mas também é importante frisar, e isso aqui é fundamental, que nem só a ecologia explodiu nos anos 1970. Essa década é uma década de profundas mudanças no desenvolvimento econômico e das nossas sociedades. Já em 1973, nós temos a crise do petróleo, tá? Que é um nome que a gente dá de um produto bastante específico, mas que, na verdade, é uma crise energética. Nós temos aí a alta do preço do petróleo e temos aí toda uma indústria baseada no uso dos combustíveis fósseis, e aí você tem um reflexo no pensamento ecológico. É como se as pessoas se dessem conta, olha só como é que é importante o petróleo, mesmo que ele cause poluição. Olha só o caos que é você ter uma crise do petróleo. Então, essa crise energética foi algo muito importante para o pensamento ecológico, mas também para o desenvolvimento das economias, porque ele fica claro que as economias precisam mudar. Você tem um crescimento da inflação por causa do aumento do preço do petróleo, ao mesmo tempo você tem uma falta de crescimento econômico e você tem também o desenvolvimento ao longo dos anos 70 da financiarização da economia. Ou seja, os mercados financeiros vão ganhando cada vez mais importância e é possível para você que tem capital ganhar muito dinheiro sem produzir necessariamente, como aplicando dinheiro no mercado financeiro nas suas diversas modalidades. Com isso, a gente vê, a partir dos anos 70, uma emergência do neoliberalismo. Então, todo aquele pensamento que tinha sido sepultado nos anos 30 volta com força, propagando que o mercado é o melhor jeito da gente se desenvolver, que o Estado só atrapalha, só cria ineficiência. Então, isso aí é uma questão importante para a gente anotar, porque vai se refletir nos desdobramentos da questão ecológica. E também a gente tem aí, no final dos anos 70, no início dos anos 80, uma série de acidentes ambientais muito relevantes. Eu tenho um vídeo que eu falo a respeito da sociedade de risco, um conceito forjado a partir de dois grandes acidentes em 84 e em 86. Então, esses acidentes ambientais, junto com vários outros que ocorreram desde a metade dos anos 70, vão trazendo também a ideia da questão ambiental como uma questão ameaçadora a toda a humanidade. Portanto, é nesse contexto que a gente tem uma iniciativa do Conselho de Administração do Programa de Meio Ambiente da ONU, que solicita à Assembleia Geral que se criasse um comitê intergovernamental. Esse comitê deveria elaborar um documento que servisse como um amplo marco de referência para a adoção de medidas em nível nacional e na cooperação internacional, e essas medidas seriam voltadas para a promoção de um desenvolvimento adequado do ponto de vista ambiental e que servisse concretamente como guia para a preparação de futuros programas de médio prazo de todos os órgãos da ONU, inclusive o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, para o Desenvolvimento e vários outros. Pois essa comissão especial recebe oficialmente o nome de Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, e foi presidida por essa moça ao lado, que era a ex-primeira-ministra da Noruega. O nome dela é Gro Harlem Brundtland. Por isso que a gente chama informalmente o resultado dessa comissão de relatório Brundtland. E para alcançar aqueles objetivos que foram ditos lá em cima, esse relatório teve algumas preocupações. Ele se voltou para compatibilizar ecologia com desenvolvimento, porque toda a discussão de 10 anos atrás, na Conferência de Estocolmo, opunha esses dois polos e a discussão não andou. Isso significava também que você precisava compatibilizar as relações norte-sul, ou seja, dos países ricos com os países em desenvolvimento. E para fazer isso, o relatório adequou meio ambiente e desenvolvimento
ao credo neoliberal que estava surgindo, como a gente viu, nos anos 70. Ou seja, ela adequou a questão do meio ambiente e do desenvolvimento ao modelo que estava sendo adotado por ser dos interesses dos países do Norte, e que os países do Norte estavam tratando de impor aos países do Sul. E aí alguém pode perguntar, mas como que você fez essa compatibilização? Por exemplo, a luta colocada no relatório Brundtland é uma luta entre presente e futuro. A gente hoje tem que cuidar do meio ambiente por conta de uma responsabilidade com as gerações futuras. Ou seja, com isso, a gente pula a luta entre as diversas partes que estão no presente. Não é uma luta norte-sul, não é uma luta ricos e pobres, não é uma luta de classes capitalistas e trabalhadores. É uma luta entre nós garantirmos as nossas gerações futuras. Então você joga para uma questão abstrata, não sabe quem são essas gerações futuras? São todas boazinhas, são todas ruinzinhas? Não se sabe. E qual que é esse futuro? Qual que é a geração futura? A geração do século XXI? Essa era a geração do século XXII? Tudo isso é amplo, tudo isso não é discutido. Com isso, todos os conflitos somem, porque ninguém é contra o futuro. O relatório Brundtland também sempre fala no meio ambiente como um bem comum, algo que interessa a todos, o que é verdade. Mas ele se esquece que esse bem comum não é apropriado igualmente por todos. Existem alguns que estão pegando uma maior fatia e alguns que estão pegando uma menor fatia. E ao esquecer isso e colocar que o meio ambiente é uma luta de todos, o relatório consegue compatibilizar os interesses de norte e de sul. Ele também fala muito, nas suas propostas a respeito de colaboração internacional, mas uma colaboração internacional que é baseada na ajuda. Ou seja, existe uma diferença entre países ricos e países pobres, porque os países ricos podem dar dinheiro para essa colaboração internacional, eles podem dar os recursos técnicos, os recursos tecnológicos, os recursos humanos, e os países pobres vão receber isso. Só que essa doação, ela não é uma doação desinteressada. Como a gente viu na citação que o Inácio Sachs fala da reação dos Estados Unidos à declaração de Cocoyoc, eles só colaborarão, darão dinheiro, tecnologia, etc. e tal, se for para atender aos interesses deles. E os países que precisam desse dinheiro certamente vão estar dispostos a se submeter às regras que são estabelecidas por outros. Então a gente fala numa grande colaboração internacional, numa ajuda mútua, mas quando você vai discutir o que é essa ajuda, sendo ela voluntária e baseada em recursos financeiros, você tem aí a grande diferença ricos e pobres. E por fim, o relatório fala muito com relação à qualidade de vida. Vocês lembram que eu acabei de dizer que o conceito de ecodesenvolvimento falava das necessidades básicas da população. As necessidades básicas são muito claras: alimentação, moradia, um grau de necessidades que nos países ricos já foi atendido, mas que nós precisaremos então nos preocupar em atingir nos países pobres. Ao invés de manter essa ideia de necessidades básicas para todos, o relatório Brundtland adota a ideia de qualidade de vida, que é um conceito vago e que, na verdade, mesmo os países ricos podem melhorar a sua qualidade de vida. Então, ele diz que é buscar sempre melhorar a qualidade de vida, o que vai significar uma melhoria nos países pobres, mas também nos países ricos. Com isso, também ele luta para compatibilizar o que antes era uma disputa. A gente consegue ver um pouco desses dilemas aí na famosa definição de desenvolvimento sustentável, que é a definição que consta nesse relatório. E diz o relatório: o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então vocês vejam que essa definição, ela tem a questão do presente versus o futuro, ela tem esse apelo genérico às necessidades, sem explicar o que está falando. Ela fala de uma forma genérica como se todos tivessem as mesmas possibilidades e necessidades no momento atual. Então ela é uma declaração
bastante chamativa, uma frase de efeito, a qual ninguém se opõe, porque ninguém é contra o futuro, ninguém é contra atender às suas próprias necessidades, e na medida que você finge que isso pode ser feito sem nenhum tipo de conflito, você abre o caminho para um consenso muito grande. E agora é o momento que a gente novamente costura esse relatório com o ideário neoliberal. Veja bem, esse relatório trata o meio ambiente como um recurso a ser gerenciado. Ele fala, vamos dizer assim, de uma conservação moderada, né? Ele fala de mecanismos de compensação, ou seja, não é que seja impossível destruir o meio ambiente, desde que você compense, né? Ele fala da necessidade de estudos, mas sempre são estudos localizados. Você vai fazer uma barragem de extrativista em Brumadinho, você precisa ver quais são os riscos, qual é o efeito ali naquela localidade. Jamais você vai levar em conta os riscos de um acidente ali para todo o meio ambiente nacional, que no final foi o que acabou acontecendo. Quando você teve ali o acidente de Brumadinho, você levou dejetos até o oceano, sendo que Minas não faz divisa com o oceano, né? Então você atravessou todo o estado de Minas, você prejudicou bastante o estado do Espírito Santo, você criou ali uma série de problemas que estão muito além do que aquele entorno de onde houve o empreendimento. E quando a gente faz um determinado tipo de relatório de impacto ambiental, por exemplo, você simplesmente olha os efeitos no meio ambiente mais próximo. Além disso, o relatório fazia um apelo ao livre mercado como uma forma de desenvolvimento. Se os países mais pobres precisam se desenvolver, então eles poderiam abrir as suas fronteiras, desregular seus mercados de trabalho, a circulação de capital, porque assim eles se desenvolveriam. Então, o relatório Brundtland, ele se ajusta muito bem ao pensamento neoliberal que estava exatamente ganhando sua força máxima nos anos 80 e nos anos 90. É por isso que a publicação do relatório em 1987 e a realização da Conferência Rio 92 em 1992, na verdade, são momentos de consenso pela adequação das ideias voltadas para o meio ambiente com as ideias voltadas à economia de uma forma geral. Agora, eu não posso deixar de dizer que eu estou falando aqui bastante a partir da tese de doutorado que o Leandro Dias de Oliveira apresentou no Instituto de Geociências da Unicamp em 2011. Essa tese se chama A Geopolítica do Desenvolvimento Sustentável, um estudo sobre a Conferência do Rio de Janeiro. E também a dissertação de mestrado da Unesp de Marília, né, da Faculdade de Filosofia e Ciências, que o Carlos Aurélio Sobrinho apresentou em 2008, chamada Desenvolvimento Sustentável, uma análise a partir do relatório Brundtland. Esses dois aí defendem essa visão do relatório Brundtland como algo bastante neoliberal. E aí eu preciso também dizer que existe uma visão contrária. A Vilma de Fátima Machado, em 2005, fez a sua tese de doutorado na Universidade de Brasília, no Centro de Desenvolvimento Sustentável, uma tese chamada A Produção do Discurso do Desenvolvimento Sustentável, de Estocolmo a Rio 92, e ela diz que o relatório Brundtland não é um relatório que rompe com o debate feito em Estocolmo, aquele debate em que você tinha uma polarização entre ricos e pobres. Ela diz, o relatório Brundtland aprofunda esse debate, ele vai mais fundo, ele foca bastante na questão da desigualdade e da pobreza, não porque esteja culpando a pobreza e os países pobres pelas agressões ao meio ambiente, como os outros dois autores entendem, mas sim porque ele entende que esse é o ponto fundamental a ser destacado. E aí a Vilma fala, infelizmente, na Conferência Rio 92, nós temos uma deturpação dessas conclusões, né? E aí sim ela concorda com os outros dois, que daí nós entramos numa caminhada onde a questão do meio ambiente se insere no discurso neoliberal. Mas é importante mostrar para vocês que existe também debates a respeito do significado do relatório Brundtland. E o que diz, afinal, verdadeiramente,
é a posição que o relatório já era neoliberal ou é a posição que o relatório defendia o desenvolvimento dos países pobres? Para isso, eu sugiro que você leia o relatório, pelo menos o segundo capítulo, que fala a respeito do desenvolvimento sustentável, nós encontramos na internet facilmente. Então, leia e tire suas próprias conclusões. Da minha parte, eu vou fazer uma análise específica desse relatório num próximo vídeo. E aí, finalizando, como sempre, a nossa bibliografia. Então, como eu falei, são as teses aí do Carlos Aurélio Sobrinho, da Vilma de Fátima Machado, do Leandro Dias de Oliveira, e além disso existe aí um artigo, que provavelmente em decorrência dessa tese do Leandro Dias de Oliveira, que é esse artigo Os Limites do Crescimento 40 anos depois. Pessoal, eu agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e bons estudos.